Há momentos na vida em que tudo parece se perder. Relações se rompem, conexões se desfazem e o silêncio toma o lugar das palavras. Mas e se esse aparente afastamento não for um fim, e sim parte de um caminho mais profundo e misterioso? Em meio ao caos das emoções e à distância do tempo, há algo que insiste em permanecer, um chamado invisível, um fio que não se rompe. Segundo antigas tradições e a própria psicologia profunda, aquilo que é verdadeiro possui uma força própria, e essa força sempre encontra um caminho de volta. Nada é por acaso quando a alma está envolvida. Há reencontros que desafiam a lógica, encontros que resistem ao tempo, e amores que, mesmo na ausência, continuam a se transformar. Se você acredita que o que é real nunca se perde, comente. O que é verdadeiro sempre retorna. A psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung oferece uma lente poderosa para compreendermos por que certos vínculos amorosos resistem ao tempo e às circunstâncias. Dentro dessa visão, o amor verdadeiro não é apenas uma conexão romântica, mas uma manifestação simbólica de processos psíquicos profundos, especialmente aqueles relacionados à individuação e à integração da sombra. Quando duas pessoas se encontram de forma significativa, esse encontro ativa conteúdos inconscientes em ambas. Muitas vezes, projetamos no outro aspectos da nossa própria alma que ainda não reconhecemos em nós. Jung chamava isso de projeção. Enxergamos no outro aquilo que ainda não conseguimos ver em nós mesmos. E é exatamente por isso que alguns relacionamentos são tão intensos. Eles tocam camadas profundas do inconsciente, fazendo-nos crescer, sofrer e evoluir. A separação, nesses casos, pode ser parte do processo de individuação, em que cada um precisa se afastar para se reencontrar consigo mesmo. O amor verdadeiro, quando enraizado na alma, continua vivo mesmo na ausência. Ele se transforma, amadurece e pode eventualmente renascer, não como uma repetição do passado, mas como um novo encontro, mais consciente e integrado. Além disso, Jung falava sobre o ânimos e a ânima, os arquétipos do masculino na psique feminina e do feminino na psique masculina. Muitas vezes, o reencontro amoroso é também o reflexo da integração desses aspectos internos, sinalizando que algo importante foi elaborado dentro de nós. Nesse sentido, o universo não age como um acaso místico, mas como um espelho simbólico da nossa jornada interior. O retorno do amor verdadeiro, portanto, não é apenas um destino romântico. É um movimento profundo da alma que, ao se curar, reconhece e atrai aquilo que lhe é essencial. No início de uma relação amorosa intensa, é comum sentirmos que finalmente encontramos alguém que nos completa. O encantamento, a conexão profunda, o reconhecimento quase mágico, tudo parece apontar para um encontro destinado. No entanto, segundo Carl Jung, essa sensação frequentemente tem raízes em um fenômeno psicológico conhecido como projeção. Quando projetamos, enxergamos no outro qualidades, ideais ou feridas, que na verdade pertencem à nossa própria psique, mas que ainda não reconhecemos conscientemente. Essa projeção pode ser poderosa o suficiente para criar uma ilusão. Acreditamos que amamos o outro por quem ele é, quando na verdade estamos diante de um reflexo da nossa própria alma. O outro se torna um espelho, um depositário dos nossos conteúdos inconscientes, principalmente aqueles que carregam carga emocional não elaborada. É por isso que o amor pode parecer tão arrebatador e ao mesmo tempo tão doloroso. Estamos lidando, sem perceber, com partes nossas que foram esquecidas, reprimidas ou idealizadas. Essa dinâmica é ainda mais intensa quando o encontro desperta aspectos profundos do arquétipo da ânima ou do ânimos, os representantes do feminino na psique masculina e do masculino na psique feminina. Esses arquétipos agem como pontes entre o consciente e o inconsciente, carregando atributos que vão muito além da personalidade comum. Quando projetados em outra pessoa, podem transformar um relacionamento em uma experiência quase mística. No entanto, essa idealização tem um custo: a negação da realidade do outro como ele verdadeiramente é. À medida que a convivência se aprofunda, as projeções começam a se desgastar. A realidade emerge,
e com ela surgem os conflitos, as frustrações e a dor. É nesse ponto que muitos relacionamentos entram em crise. Não porque o amor tenha desaparecido, mas porque as imagens projetadas estão sendo recolhidas à psique. Isso pode gerar desilusão, mas também é o início de algo mais verdadeiro: o reconhecimento do outro como um ser separado, complexo, imperfeito e ainda assim digno de amor. Essa transição da projeção para a percepção autêntica é essencial no caminho da individuação. Quando o outro deixa de ser apenas um espelho e passa a ser visto como uma alma com sua própria jornada, o amor se torna mais maduro, mais profundo e menos dependente da fantasia. Paradoxalmente, é nesse momento de ruptura com a ilusão que muitos se afastam. A dor da perda da imagem idealizada pode ser tão intensa que parece insuportável, mas o afastamento, nesses casos, pode ter uma função: permitir que ambos se reencontrem consigo mesmos, livres das projeções iniciais. A psicologia junguiana nos ensina que aquilo que projetamos precisa ser integrado. O que admiramos no outro pode ser uma qualidade adormecida em nós. O que nos fere profundamente pode ser um reflexo de uma ferida interior ainda não curada. O amor verdadeiro, então, começa quando cessam as projeções e começa o reconhecimento. Só amamos de fato quando deixamos de esperar que o outro preencha o que nos falta e passamos a vê-lo como um companheiro de jornada, não como um redentor. Essa compreensão muda completamente a forma como olhamos para as separações. Nem toda distância é um fim. Às vezes, é um espaço necessário para que as imagens inconscientes retornem à sua origem, dentro de nós. E quando isso acontece, quando olhamos para o outro sem as lentes da idealização, podemos estar diante de uma possibilidade rara, a de um reencontro autêntico, não mais baseado em projeções, mas em um amor que viu a verdade, enfrentou a dor e escolheu permanecer ou recomeçar com consciência. Nesse sentido, o amor não se perde, ele se transforma. E quando o universo parece conspirar para um reencontro, não é por acaso. É porque algo foi aprendido, algo foi integrado. E agora, o que retorna não é uma repetição do passado, mas uma nova chance, sustentada por uma consciência maior. A separação em uma relação que foi marcada por intensidade e profundidade emocional costuma ser vivida como uma fratura existencial. A dor é real, o vazio é profundo e a ausência do outro ecoa em cada gesto do cotidiano. No entanto, do ponto de vista da psicologia junguiana, esse momento de ruptura pode representar não apenas uma perda, mas o início de uma das mais importantes fases da vida psíquica, a jornada da individuação. A individuação é o processo pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é, uma totalidade que integra tanto os conteúdos conscientes quanto os inconscientes da psique. Esse caminho não é linear nem confortável. Ele exige confronto com a sombra, com os medos mais ocultos, com os desejos reprimidos e com os traumas não elaborados. E é justamente através de vínculos profundos que esses aspectos são mais facilmente ativados. Quando amamos, tocamos o inconsciente do outro e temos o nosso inconsciente tocado. E quando esse vínculo é interrompido, o que fica não é apenas saudade, é um convite à transformação. Muitas vezes, na ausência do outro, somos obrigados a olhar para dentro. Sem a distração da presença, sem a projeção ativa, sem o espelho externo, somos confrontados com o que resta, nossa própria alma. É nesse ponto que o sofrimento se torna fértil. Jung nos lembra que a dor é o caminho da consciência e que só cresce verdadeiramente aquele que tem coragem de atravessar o próprio deserto interior. A separação, nesse contexto, é mais do que um evento externo. É um rito de passagem. Esse rito nos leva a questionar padrões, a rever crenças, a descobrir partes nossas que estavam adormecidas. Ele nos força a sair da dependência emocional e nos aproxima da autonomia afetiva. Ao invés de buscar no outro a solução para nossos conflitos, somos convidados a reconhecer que aquilo que doeu tanto era, em grande parte, um reflexo de algo interno. A raiva, a carência, o medo do abandono, tudo isso ganha uma nova perspectiva quando percebemos que o outro apenas ativou feridas que já existiam.
Mas o processo de individuação não se trata de nos tornarmos independentes no sentido superficial. Trata-se de integrar as polaridades da alma, de reconhecer e acolher a sombra, de trazer à luz os conteúdos esquecidos. Esse caminho é profundamente espiritual e muitas vezes solitário. Contudo, ele nos prepara para amar de forma mais plena. A dor da separação se transforma em sabedoria quando entendemos que estávamos sendo moldados, não para esquecer o outro, mas para nos lembrar de quem realmente somos. E é curioso como, ao longo desse processo, a figura do outro não desaparece. Ela permanece viva na psique, não mais como objeto de desejo ou fonte de dor, mas como símbolo. Um símbolo do que foi aprendido, do que foi revelado, do que foi necessário para que a alma despertasse. Em alguns casos, esse símbolo se dissolve com o tempo, liberando o indivíduo para novos caminhos. Em outros, ele se transforma, evolui junto com a psique e se torna novamente um ponto de reencontro. Mas agora, não mais como carência, e sim como escolha consciente. A jornada da individuação também redefine a ideia de destino no amor. Não se trata mais de esperar que o universo traga de volta o que se perdeu, mas de compreender que o que é verdadeiro não se perde. Ele se adapta, amadurece e, se for essencial, retorna em uma nova forma. A separação, então, não é o fim. É a travessia necessária para que ambos possam se tornar inteiros e só depois, talvez, reencontrarem-se como dois seres completos, prontos para viver um amor mais profundo. Na visão junguiana, o retorno do amor verdadeiro não acontece porque o universo recompõe o que foi quebrado. Ele acontece porque a alma, ao se transformar, atrai de volta aquilo que agora está pronto para ser vivido de maneira mais consciente. A separação deixa de ser tragédia para se tornar alquimia, e o reencontro, se acontecer, será celebração do que foi conquistado interiormente. Em cada ser humano habita uma dualidade essencial. O masculino e o feminino coexistem em nossa psique como forças complementares. Carl Jung chamou essas instâncias de anima e animus, representações arquetípicas do feminino no homem e do masculino na mulher. Essas figuras não são apenas simbólicas, elas influenciam profundamente nossas emoções, pensamentos, desejos e, especialmente, nossos vínculos amorosos. Muitas vezes, aquilo que buscamos em um parceiro é, na verdade, a imagem inconsciente desses arquétipos projetada no outro. O amor que sentimos por alguém, em muitos casos, é mediado por essas projeções. Um homem pode se encantar por uma mulher que representa, para ele, sua ânima, sua alma feminina interior, com toda a sensibilidade, intuição e mistério que ele ainda não integrou. Da mesma forma, uma mulher pode se apaixonar por um homem que encarna seu ânimos, a força, a direção e a assertividade que ela ainda não reconheceu como parte de si mesma. Esses encontros despertam uma sensação profunda de completude, como se o outro preenchesse um vazio antigo e inexplicável. Contudo, essas projeções, por mais belas e sedutoras que sejam, são instáveis. À medida que convivemos com o outro, a idealização começa a se desfazer e as diferenças reais emergem. É nesse momento que muitos relacionamentos entram em crise. Não porque o amor tenha deixado de existir, mas porque a projeção já cumpriu seu papel, ativar um chamado para o trabalho interior. O verdadeiro reencontro amoroso, portanto, só acontece quando integramos esses aspectos dentro de nós. O retorno do amor verdadeiro, na perspectiva junguiana, não depende apenas do desejo externo de reatar com alguém. Ele depende antes da reconciliação interna, entre o feminino e o masculino em nossa psique. Quando um homem começa a dialogar com sua ânima, ele se torna mais sensível, mais intuitivo, mais capaz de compreender o universo emocional. Quando uma mulher se aproxima de seu ânimos, ela passa a confiar mais em sua força, sua clareza e sua direção. Esse equilíbrio interior não apenas cura velhas feridas, como transforma profundamente a forma como amamos. Esse processo não acontece de forma consciente e linear. Ele surge através de sonhos, crises, perdas e insights profundos. Muitas vezes, só após a separação é que temos a oportunidade de entrar em contato com essas figuras internas.
O vazio deixado pelo outro abre espaço para que possamos perceber que aquilo que buscávamos fora sempre esteve dentro. Ao reconhecer isso, o amor deixa de ser uma busca desesperada por completude e passa a ser uma expressão da nossa inteireza. E é exatamente nesse ponto que o universo parece conspirar. Porque quando duas almas fazem esse trabalho interno, quando ambos acessam e integram suas polaridades, algo muda na frequência que emitem. Eles não buscam mais por alguém que os salve, mas estão prontos para encontrar não por carência, e sim por comunhão. O reencontro, se acontece, é como um reconhecimento silencioso. Não somos mais os mesmos, mas agora somos capazes de amar de verdade. Jung acreditava que a união dos opostos era o caminho para a totalidade, e isso vale tanto para o mundo interno quanto para o externo. Quando o masculino e o feminino se integram em nós, não apenas curamos nossos padrões relacionais, nós nos tornamos magneticamente alinhados com aquilo que realmente precisamos e merecemos viver. O reencontro com o outro é consequência da reconexão consigo mesmo. A beleza desse processo está no fato de que ele não pode ser forçado. Não se trata de esperar ou de correr atrás. Trata-se de mergulhar em si, de fazer o trabalho silencioso e profundo que a alma pede. E então, quando menos se espera, o amor retorna. Não porque algo foi recuperado, mas porque o que foi perdido já cumpriu sua função e renasce, agora em outra forma. O verdadeiro reencontro amoroso começa dentro. A ânima e o ânimos, quando integrados, nos tornam inteiros. E só quem é inteiro pode realmente amar e ser amado de forma verdadeira. Há momentos na vida em que tudo parece alinhado, encontros inesperados, sinais repetitivos, coincidências que desafiam a lógica. Para Carl Jung, isso não é acaso. Ele nomeou esse fenômeno como sincronicidade, a ocorrência de eventos significativos que não possuem uma relação causal evidente, mas que estão profundamente conectados por um sentido simbólico. Quando se trata de amor verdadeiro, a sincronicidade pode atuar como uma força invisível que guia, une e, muitas vezes, traz de volta aquilo que parecia perdido. Não se trata de magia, mas de um tipo de ordem que vai além da razão. A sincronicidade revela a comunicação entre o mundo interno e o externo. Quando estamos em sintonia com a nossa verdade interior, o universo responde. É como se o inconsciente coletivo se organizasse para refletir por meio de eventos aquilo que já está pronto para emergir em nossa consciência. E nesse espelho simbólico, reencontros amorosos podem acontecer de forma inesperada, como se o tempo tivesse apenas pausado o que ainda precisava amadurecer. O amor verdadeiro, por sua própria natureza arquetípica, possui uma carga simbólica intensa. Ele mobiliza a alma, ativa memórias ancestrais, evoca feridas e sonhos. Quando duas pessoas se separam, esse vínculo não desaparece, ele se transforma. E se ambos continuam de forma inconsciente ou consciente a trabalhar seus processos internos, pode haver um ponto de convergência. A vida começa a construir caminhos de retorno, não por mera nostalgia, mas porque algo essencial está sendo restaurado. A sincronicidade, nesse contexto, atua como confirmação. Não é um reencontro qualquer, é uma nova chance sustentada por um novo nível de consciência. Esses sinais podem se manifestar de maneiras sutis. Um nome que surge repetidamente, uma música que toca no momento certo, sonhos vívidos, encontros aleatórios. Eles não têm função preditiva, mas reveladora. Quando percebidos com atenção e humildade, indicam que o mundo interno está em diálogo com o mundo externo. E é nesse diálogo que a ideia de destino encontra sua verdadeira dimensão. Não se trata de algo fixo ou inescapável, mas de um movimento da alma em direção àquilo que é essencial para sua evolução. Na visão junguiana, o destino não é um roteiro escrito, mas um potencial a ser realizado. Somos co-criadores da nossa realidade psíquica e quanto mais conscientes nos tornamos, mais alinhados estamos com esse destino profundo. O retorno do amor verdadeiro, portanto, não é um milagre inexplicável, mas uma consequência natural de um trabalho interior bem conduzido.
A sincronicidade não força o retorno. Ela apenas sinaliza que o tempo é propício, que o aprendizado foi assimilado e que o reencontro pode agora ter um novo significado. Esse reencontro não será, e nem deve ser, igual ao que foi. O verdadeiro retorno amoroso acontece quando há maturidade emocional suficiente para que o vínculo se estabeleça de forma diferente. Agora, sem as projeções idealizadas, sem as dependências emocionais, sem os jogos inconscientes que antes dominavam a relação. A sincronicidade, nesse sentido, age como um selo simbólico. Algo que não foi terminado retorna, não para ser repetido, mas para ser elevado. O universo, então, não conspira apenas porque há amor. Ele conspira porque há verdade, porque há prontidão, porque há uma alma que se transformou e outra que ressoou com essa transformação. Quando isso acontece, o tempo não é um obstáculo, a distância não é uma barreira e o passado não é mais um peso. Ele se torna solo fértil para um novo florescer. Reconhecer a sincronicidade é um ato de escuta. Escuta do que se move dentro, do que se manifesta fora, do que se entrelaça entre o visível e o invisível. Quando o amor verdadeiro retorna, não é porque alguém insistiu, nem porque o acaso decidiu unir dois caminhos. Ele retorna porque, no silêncio do tempo e no trabalho da alma, ambos chegaram ao ponto de reencontrar-se, não como eram, mas como agora estão prontos para ser. Algumas histórias não terminam. Elas apenas pausam até que a alma esteja pronta para retomá-las de um lugar mais consciente. Ao longo desse caminho, aprendemos que o verdadeiro amor não é posse, nem apego, nem urgência. Ele é espelho, transformação e retorno. Carl Jung nos mostrou que as relações mais profundas são aquelas que nos convidam a mergulhar em nós mesmos, a confrontar nossas sombras e a integrar nossas polaridades. E quando esse processo acontece, o universo responde. Não com promessas, mas com sinais. Não com garantias, mas com sincronicidade. Se o amor retorna, não é porque insistimos nele, é porque nos tornamos prontos para vivê-lo de forma diferente. O reencontro, então, deixa de ser um milagre e passa a ser a consequência natural da maturidade emocional e da integração interior. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação. E não deixe de assistir ao próximo vídeo sugerido aqui na tela. Ele pode trazer a próxima peça do seu quebra-cabeça interior. O verdadeiro amor encontra o caminho de volta. Mas antes disso, é preciso que encontremos a nós mesmos.